Olá pessoal, eu sou Hugo de Brito Machado II e esse é mais um vídeo do quadro Direito Tributário nas súmulas do STF e do STJ. Dando sequência a algo que já vimos fazendo desde o vídeo anterior, vamos tratar no vídeo de hoje não propriamente de uma súmula ou de um precedente específico, mas de outro exemplo de incoerência jurisprudencial, dessa vez verificado no tratamento que se dá aos depósitos judiciais. Lembrando, já faz algum tempo, já não é o primeiro vídeo, não foi o vídeo passado o primeiro em que se fez isso, nós começamos a examinar aqui não só súmulas, mas também precedentes. Houve até um vídeo em que se discutiu, que se examinou um repetitivo do STJ. E depois surgiu a ideia, que me pareceu bem proveitosa e útil, de examinar a incoerência que se verifica entre os precedentes. Então, muitas vezes, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal, eles adotam um entendimento e, algum tempo depois, eles adotam um entendimento que contraria aquele primeiro. Mas, sob a justificativa de que eles tratam de questões diferentes, não se trata da mesma questão, esses dois entendimentos diferentes terminam não sendo unificados. E aí foi explicado no vídeo anterior que, por exemplo, quando nós temos uma manifestação de incoerência interna a uma decisão, e aí eu faço aqui mais outro parêntese dentro do parêntese para dizer o seguinte: a coerência ela é necessária até para que nós possamos falar de racionalidade, para que haja alguma lógica, uma mínima argumentação organizada que permita-nos falar de racionalidade, de algo que faça sentido. Isso precisa ser coerente. Seja qual for o conceito que nós tivermos de racionalidade, seja qual for o conceito que nós tivermos de lógica, eles não são compatíveis com uma incoerência no uso dos argumentos. Os próprios argumentos perdem o sentido, deixam de ser argumentos, deixam de ser aceitáveis quando eles passam a ser usados de maneira incoerente. E isso remete àquele exemplo que mencionei no vídeo passado, da escolha do chefe de polícia, que ora se escolhia o chefe de polícia que tinha mais experiência nas ruas, ora se escolhia o chefe de polícia que tinha mais experiência acadêmica, só que a análise das escolhas feitas mostrava, e a troca dos currículos entregues a cada um dos que participavam do experimento, mostrava que o que estava pautando mesmo as decisões era o sexo ou gênero do candidato ao chefe de polícia e não o seu currículo, porque esses currículos eram trocados, ou era trocado o gênero e mantidos os backgrounds, as escolhas eram alteradas por causa do gênero. Isso foi explicado no vídeo anterior. A gente pode usar outros exemplos, se nós pensarmos, por exemplo, numa partida de futebol e o juiz apitando a partida de futebol. Eu fiz essa pergunta pro meu filho, uma criança, eu fiz a pergunta para ele e coloquei a questão nesses termos. Meu filho, me diga uma coisa, se numa partida de futebol o juiz vê uma falta acontecendo, uma falta bastante dura, uma falta bastante pesada, e o juiz deixa a partida seguir por entender que aquele tipo de falta é aceitável, faz parte do jogo, é um jogo entre homens adultos, aquele tipo de violência acontece, faz parte do jogo, e ele não marca a falta. Alguns instantes depois, a situação igual acontece, só que do outro lado do campo, e até uma falta bem mais leve. Um jogador atinge o outro, mas de maneira bem mais leve, o juiz vê de perto as duas cenas, e no outro caso, o juiz aplica a penalidade e diz que houve falta, e inclusive dá cartão amarelo para o jogador. Então, se ele aplica dois critérios diferentes para situações análogas, o que você acha que pode estar pautando a conduta desse juiz? E ele perguntou: mas papai, o juiz viu as duas partidas e os dois lances de perto? Sim, ele viu os dois lances de perto, não há dúvida quanto ao fato. Ele conhece os dois fatos, mas ele deu esse tratamento diferente num caso e no outro. Aí ele disse: então o juiz está torcendo por um dos dois times, só pode. Então a incoerência mostra isso, ela mostra que os fundamentos dados não são os fundamentos corretos e que há outra coisa por trás. A racionalidade inerente a uma fundamentação some, como se não houvesse fundamentação nenhuma, ela está ali aparecendo só como disfarce. E é por isso que a ordem jurídica tem tantos mecanismos para solucionar essas incoerências. Mas esses mecanismos têm funcionado quando as incoerências, como eu dizia, acontecem dentro de uma decisão. O juiz, numa parte, diz que o autor tem razão, passa a fundamentação inteira dizendo que o autor tem razão, e no fim
sem nenhum fundamento adicional para mudar essa conclusão, no fim ele diz que o pedido é improcedente, julga contra o autor. Então essa incoerência interna à decisão, incoerência dos seus fundamentos uns com os outros, que torna a decisão contraditória, ela pode ser corrigida por embargos de declaração. Quando nós temos uma incoerência dentro de um tribunal, mas julgando a mesma questão, a mesma tese jurídica, nós temos os embargos de divergência no STJ ou no STF, ou em tribunais diferentes existe o recurso especial fundado na linha C do permissivo constitucional, como se explicou no vídeo passado. Mas o problema dos quais esses vídeos, e esse é o segundo, esses vídeos tratam, passaram a tratar nesse canal dedicado aos precedentes em matéria tributária, ele reside nas incoerências que se verificam entre precedentes que julgam questões diferentes, mas partem de premissas que deveriam ser as mesmas. E essas premissas, no entanto, são usadas de maneira contraditória num precedente e no outro. No exemplo dado no vídeo passado, explorado e explicado no vídeo passado, nós tínhamos a natureza do PIS e da COFINS incidentes na importação, que ora são considerados como tributo interno, ora são considerados como tributo aduaneiro, para escapar num momento e no outro momento de regras dos tratados internacionais firmados pelo Brasil que levariam à conclusão de que essas contribuições não poderiam ser cobradas. Numa hora em que, se elas forem aduaneiras, elas não podem ser cobradas, se diz que elas são tributos internos. Depois, julgando outro caso diferente, outro contexto, mas contexto no qual, se elas forem tributos internos, elas não podem ser cobradas, e aí se diz que elas são de importação. O contrário do que se disse no primeiro caso. Mas, diante de uma jurisprudência defensiva e restritiva quanto ao cabimento dos embargos de divergência, esses dois casos não são aceitos como divergentes para efeito de levar a questão para a seção, porque se diz que eles estão tratando de matéria totalmente diferente. Num caso é a incidência do PIS e da COFINS em importação, numa importação de trigo oriundo da Argentina. No outro caso é uma discussão sobre suspensão de PIS e COFINS de milho em operações internas, se seria extensível à operação oriundo da Argentina também. São duas questões diferentes, não seriam símiles e por isso os embargos de divergência não são aceitos. Então, esse tipo de divergência, esse tipo de incoerência que precisa ser trabalhada, não só com um aprimoramento do cabimento dos embargos de divergência, que tem sim que ser conhecidos nessas hipóteses, porque há uma divergência clara, não no dispositivo, mas no fundamento. E também tem que ser trabalhada a própria questão de violação ao artigo 926, quando essas incoerências acontecem no âmbito dos regionais ou dos TJs, para justificar recurso especial ao STJ, fundado, entre outras coisas, também há uma violação ou uma negativa de vigência ao artigo 926 do CPC. Mas qual é a incoerência que se pretende examinar hoje? Sim, e ainda em relação ao papel da coerência para o raciocínio jurídico, para o raciocínio de uma forma geral, para a própria ideia de racionalidade, eu queria deixar aqui a indicação de um livro de Amaya, chamado The Tapestry of Reason, como se fosse a tapeçaria da razão, e é um livro todo dedicado à coerência e ao seu papel no raciocínio jurídico, mas no raciocínio lógico em geral, ou para o raciocínio em geral, o papel que a coerência tem. E é uma discussão interessante, deixo aqui a indicação de leitura. Mas qual a discussão que nós trazemos para o vídeo de hoje em relação a essa incoerência? Mais um exemplo dessa incoerência. Diz respeito ao trato que a jurisprudência dá aos depósitos judiciais. O que são depósitos judiciais para esse efeito, para esse contexto? Nós temos, como sabemos, a possibilidade de, numa questão tributária, o contribuinte proceder ao depósito do montante integral do valor que está sendo questionado, do valor em disputa. Ele deposita em dinheiro numa instituição financeira oficial, esse depósito fica à disposição do juízo e com a conclusão do processo, caso o contribuinte obtenha êxito, consiga, portanto, a procedência do pedido de que se anule o lançamento, o tributo não é mais devido, o lançamento feito não é mais exigível, não é mais devido, é extinto o crédito tributário, o contribuinte pode levantar para si o depósito, que estava até então garantindo o juízo, e mantendo suspensa a exigibilidade. Então a finalidade do depósito é manter suspensa a exigibilidade, o fisco não cobra enquanto se analisa a ação, enquanto se analisa a impugnação apresentada, a defesa apresentada pelo contribuinte, enquanto se julga o seu pedido de extinção daquele crédito, o fisco não cobra, a exigibilidade está suspensa e o contribuinte tem direito a certidões negativas, enfim, ele tem direito de não sofrer os efeitos da inadimplência. E os juros
inerentes àquela dívida passam a correr por conta da instituição financeira. Então o contribuinte também se livra do ônus representado inerente aos juros. Quem vencer a questão, o fisco ou o contribuinte, levantará o depósito para si, corrigido, e essa correção será suportada, será paga, será honrada pela instituição financeira que ficou com o depósito, pela instituição financeira depositária. E aí o que existe de controvérsia em relação ao depósito? Porque durante bastante tempo, quando o contribuinte fazia o depósito judicial, colocava-se a questão de saber a quem aquele valor pertencia enquanto a ação não era julgada. Porque depois que a sentença julga o pedido procedente ou improcedente e transita em julgado, o valor é devolvido ao contribuinte de forma definitiva, e aí não se discute que o valor pertence a ele, ou se ele perder a questão e o juiz considerar improcedente o pedido e, portanto, válida a exigência, o valor depositado será entregue para a Fazenda Pública. Então, depois da sentença e do trânsito em julgado, dependendo do resultado, não se discute que o tributo pertence ao contribuinte ou o valor depositado. Depois da sentença e do trânsito em julgado, não se discute que o valor depositado pertence ao contribuinte ou pertence à Fazenda Pública, conforme tenha sido esse resultado. Mas a questão se coloca antes. No período de duração do processo, enquanto o processo não é julgado, a quem pertence o depósito? Essa questão foi colocada e o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no recurso especial 769.483 do Rio de Janeiro, que o depósito judicial pertence ao contribuinte. Até o trânsito em julgado, ele está à disposição do juízo, ele está indisponível ao contribuinte por estar garantindo o desfecho da ação, garantindo um eventual adimplemento necessário desse tributo que está sendo discutido, está suspendendo a exigibilidade, mas ele continua pertencendo ao contribuinte, decidiu o STJ. E o que estava em disputa na época? Estava em disputa saber se os juros que eram acrescentados a esse depósito deveriam submeter-se ao imposto de renda e à contribuição social sobre o lucro. Então, o depósito feito, a ação dura 2, 3, 4, 5 anos. Durante esse tempo, o valor depositado vai aumentando, porque se acrescentam juros, o banco acrescenta os juros ao valor depositado. Então, o saldo do depósito, depois de 1 ano, de 2 ou de 3, está maior. E a questão era saber se esse acréscimo deveria ser incluído na determinação do resultado. Digamos que é uma pessoa jurídica. A pessoa jurídica tem várias contas, do ativo, do passivo, e essas contas no final refletem o seu resultado, lucro ou prejuízo. Essa conta do depósito deveria refletir-se no resultado, inclusive em relação aos juros que foram acrescentados a ela, era o que se discutia na época. Ou, para simplificar tudo isso, o contribuinte precisaria pagar imposto de renda e contribuição social sobre o lucro, sobre o reflexo desse depósito e da sua correção. E o STJ entendeu nesse julgado que mencionei que sim, que a empresa deve continuar contabilizando o depósito, inclusive o seu aumento ao longo dos anos por conta dos juros, porque o depósito continua pertencendo ao contribuinte. Até o momento em que a sentença julgar o seu pedido improcedente e determinar a conversão do depósito em renda da Fazenda Pública vitoriosa da ação, até esse momento, disse o STJ nesse julgado, o depósito pertence ao contribuinte. Então, se o depósito cresceu por causa dos juros, esse crescimento terá reflexos para fins de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Muito bem, não é o caso de discutir a decisão em si mesma, mas apenas de contrastá-la com outra que, com ela, parece ser incoerente. Que deu-se na seguinte situação. Muitos anos depois, surgiram legislações que se repetem eventualmente, depois, ao cabo de alguns anos, elas aparecem novamente, que trazem parcelamentos especiais, que veiculam parcelamentos especiais. Então nós tivemos no final dos anos 90 o Refis, o primeiro deles, um programa de financiamento de empresas para que as empresas em dificuldades financeiras, sobretudo com dívidas tributárias, pudessem regularizar a sua situação, parcelando essas dívidas em condições bem generosas. E em um desses programas, dessas repetições do primeiro Refis, ao longo de alguns anos, ele vem, geralmente de 4 em 4 anos, aparecia um novo Refis com algumas mudanças. E um deles, o da Lei 11.941 de 2009, o artigo 10 dessa lei
dizia o seguinte: o contribuinte que tivesse uma ação judicial em curso, uma ação judicial tramitando, a lei e essas leis que tratam do refis em geral, elas permitiam ao contribuinte pagar o tributo com descontos importantes da multa e dos juros. Então, digamos que o contribuinte tinha uma dívida tributária de vários milhões e alguns milhões seriam de juros, alguns milhões de multa. Então, essas leis que traziam esses parcelamentos diziam: se o contribuinte pagar o débito, ele tem a dispensa da multa e a dispensa dos juros, ou de tantos por cento da multa, ou tantos por cento dos juros serão dispensados. E uma dispensa tanto maior quanto menor fosse o número de parcelas. Era o caso da Lei 941 de 2009. Quanto menos parcelas o contribuinte pagasse, quanto menor o número de parcelas, maior o desconto que o contribuinte teria. E a lei dizia: o contribuinte que tiver uma ação judicial, ele pode desistir da ação e pagar o tributo para ter direito a esses descontos dos juros e da multa. E se o contribuinte tiver um depósito, ele pode usar o depósito para pagar a dívida e ter o desconto dos juros e levantar a diferença correspondente aos juros. O artigo 10 da lei era muito claro dizendo isso. Inclusive ele aparece aqui para que não fique apenas a minha palavra, para que vocês possam ler o que o artigo dizia. E ainda diz, né, que não foi revogado, embora o período de aplicabilidade dele tenha passado. Mas vejam, se o contribuinte tinha depositado uma quantia X de reais, dessa quantia um valor correspondia à dívida principal do tributo, um valor dos juros que foram acrescentados pelo próprio banco durante o depósito e eventualmente alguma quantia a título de multa, o contribuinte poderia, digamos que a minha dívida era de 100 mil reais e eu entrei com ação judicial e depositei os 100 mil reais. Depois de 8 anos, aqueles 100 mil reais viraram uma quantia muito maior por causa dos juros. E a lei dizia: eu posso pagar à vista e ter o desconto dos juros. Então o contribuinte usaria o valor depositado para pagar à vista e o valor que correspondia aos juros que o banco foi acrescentando àquela conta, o contribuinte poderia, a parte dispensada pela lei, ele poderia levantar de volta para ele. Do mesmo jeito que ele faria se ele não tivesse depositado nada, digamos que ele tinha uma liminar suspendendo a exigibilidade, ele poderia pagar a dívida à vista, com o desconto dos juros. Então, se ele não tinha liminar, se ele tinha o depósito, ele poderia usar o depósito para pagar a dívida à vista, com o desconto dos juros, e o que sobrasse do depósito, porque o depósito estava com todo o valor dos juros incluído, que o banco foi acrescentando, aquela diferença ele poderia levantar. Mas nesse caso, nesse momento, o Superior Tribunal de Justiça disse que não pode o contribuinte levantar o percentual dos juros que foram dispensados pela lei. Então a dívida era de um valor. Esse valor foi reduzido porque os juros foram dispensados. Mas o valor do depósito, que inclui o valor do principal, e esses juros que foram dispensados, teria que ser todo convertido para a Fazenda Pública. O contribuinte não poderia levantar uma parte do depósito correspondente aos juros dispensados. E por quê? Disse o STJ. Porque os depósitos judiciais não pertencem aos contribuintes depositantes. E é o caso de perguntar: como assim não pertencem? O STJ não decidiu que pertencem para efeito de o contribuinte ter que pagar imposto de renda em cima desses juros, que agora ele não pode levantar porque não pertencem a ele? Enfim, os juros e o próprio depósito como um todo, isso daí pertence ou não pertence ao contribuinte? Pertence para ele pagar imposto de renda, mas não pertence para ele levantar se a lei dispensar os juros? Como assim? Decida-se Superior Tribunal de Justiça. Mas quando esses acórdãos são contrastados para efeitos de embargos de divergência, se diz que não, eles tratam de questões totalmente diferentes. Num caso, se discute imposto de renda sobre depósito judicial, no outro caso, levantamento de juros por causa de refis 4. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, e aí não se conhecem dos recursos de embargos de divergência. Muito embora, em um caso, o STJ diga que o depósito é do contribuinte até o trânsito em julgado, caso o contribuinte não perca a ação. E no outro caso ele fala que o depósito não é do contribuinte. Ou num caso, uma canelada ou um carrinho que quase arranca as pernas do outro jogador não é falta. E no outro caso é falta. É o que nós temos aqui nessa hipótese de tratamento dos depósitos judiciais. O chefe de polícia, o que importa é que ele seja homem. Não interessa se ele tem background de formação acadêmica ou de experiência nas ruas. Aqui nós temos outra manifestação de uma incoerência brutal. Não interessa se a gente vai dar razão ao contribuinte ou ao fisco, não interessa se a decisão correta é a primeira ou a segunda.
Não é o caso de discutir aqui se os depósitos devem ser considerados como pertencendo ao depositante durante o curso da ação, até o desfecho final, que vai dizer a quem eles devem realmente passar a pertencer, ou se eles pertencem a outra pessoa, se eles já pertencem ao fisco. Não interessa a quem eles pertencem. O que interessa é que, se eles pertencem a alguém, eles devem pertencer, não importa as consequências que isso tenha. O direito é uma via de mão dupla. Os depósitos não podem ser e não ser alguma coisa ao mesmo tempo, conforme isso atenda ou não atenda os interesses arrecadatórios da Fazenda Pública. Então, essa é outra conclusão a que chegamos, ou esse é outro exemplo de incoerência a que chegamos, analisando a jurisprudência. É muito importante analisarmos precedentes e é muito importante examinarmos não só as suas conclusões cristalizadas nos dispositivos, nas teses dos repetitivos ou das repercussões gerais ou nas súmulas que os tribunais editam, mas na razão que leva a esses precedentes. E essas razões que levam aos precedentes, ou que levam aos resultados dos julgamentos que se tornam precedentes, essas razões não podem ser, assim, incoerentes, porque isso mostra ou isso mina a própria racionalidade subjacente ao direito e nos faz crer que o que pauta os julgamentos não é a ordem jurídica, o que pauta os julgamentos não é ou não são as normas editadas pelo parlamento, ou que a doutrina entende ser a ordem jurídica, mas o que pauta é algum outro critério, é o fato de o juiz estar torcendo por um dos dois times, talvez, ou de achar que o chefe de polícia tem que ser homem. Se tiver gostado desse vídeo, não se esqueça de curti-lo, de se inscrever no canal para acompanhar os próximos e principalmente de depositar na caixa de comentários outros exemplos que conheça de incoerência jurisprudencial. Até a próxima!